Olá pessoal, tudo bem com vocês? Paz e bem. Eu sou Marli Guilherme, do canal Católico Buscando as Coisas do Alto. Se você está aqui pela primeira vez, ative o sininho, faça a sua inscrição, dê o seu joinha lá, que é muito importante para nós. E ter a tua companhia é mais importante ainda. Quando você compartilha, mais importante ainda. Porque aí você está levando a palavra de Deus, está ajudando o canal a levar para as mais pessoas um pouquinho da palavra de Deus, né? Um pouquinho só. Porque aqui nós não damos estudo bíblico, mas nós falamos um pouquinho do Evangelho. Amém? Vamos pedir a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Com esse Espírito Santo já no nosso coração, nos nossos ouvidos e na nossa mente, nós vamos agora ouvir o Evangelho, né? A palavra de Deus, aquele que nos une a Ele. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Vieram ter com ele os saduceus que afirmavam não haver ressurreição e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés prescreveu-nos, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão despose a viúva e suscite prosperidade ao seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou, morreu, sem deixar descendência. Então o segundo desposou a viúva e morreu sem deixar posteridade. Do mesmo modo o terceiro, e assim tornaram-se os 7, e não deixaram filhos. Por último morreu também a mulher. Na ressurreição, a quem desses pertencerá a mulher? Pois os 7 tiveram por mulher. Jesus respondeu-lhes: Errais, não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição dos mortos, os homens não tomarão mulher e nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos do céu. Mas quanto à ressurreição dos mortos, não lestes nos livros de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, senão dos vivos, portanto, estáis muito errados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como Jesus é maravilhoso, né, gente? Por isso que eu falo, a vida está aqui, o entendimento, as respostas, né? Tudo aquilo que nós queremos saber de Deus. Primeiro precisamos ter a Bíblia. Precisamos ler, né? Desde lá do começo, né? Desde o Antigo Testamento, como que foi evoluindo as coisas, né? Antes de Jesus, depois de Jesus, né? As coisas que Jesus acrescentou para nós, né? A vinda do Espírito Santo, Paráclito, e o entendimento que Jesus veio dando, porque ele percebeu que os profetas já não estavam dando conta, precisou ele vir, né? Precisou Deus enviar ele para nós, para nos mostrar mais um pouco, para acreditarmos mais. Então, Jesus já falou ali, ó, havia uma mulher, vocês já pensaram tanto essa mulher sofreu? Porque ela teve 7 irmãos como marido e não teve nenhum filho de nenhum deles. Imagina a cobrança em cima dela, porque naquela época era assim, né? Cobrava-se da mulher. Ninguém imaginou que talvez aqueles homens tivessem algum problema que não pudessem ter filhos, né? E jogam a culpa na mulher. Naquela época era assim, né, gente? Hoje a gente já, graças a Deus, né, tiramos isso da nossa cabeça. Graças a Jesus, né? Que veio para nos mostrar. Então, Jesus já começa dizendo: vocês estão muito enganados, vocês não conhecem a Escritura, gente. Porque quando partirdes, vocês terão a vida eterna. Né? Então ninguém vai ficar numa morte total. Vocês vão fazer a Páscoa, né? Vocês irão para uma vida eterna. Agora, essa vida eterna, nós temos o livre-arbítrio, depende do que nós fazemos aqui. Nós podemos escolher uma vida eterna na luz ou uma vida eterna nas trevas. Aí é conosco, né? E nós temos que saber como nós vamos regrar a nossa vida. Como é que nós vamos levar adiante o nome de Deus ou
vamos dar contra-testemunhos? Aí é cada um que vai assumir a sua trajetória. Mas se nós partirmos, né, conectados com Deus, agraciados, os sacramentos, confissão, né, comunhão, não sei se você casou, se não é o sacramento do casamento ali, né, sacramento do matrimônio. Provavelmente, se você for uma pessoa caridosa, você irá para a luz, né? Se você não for, você irá para as trevas, mas é para sempre. Né? Não existe você, é igual a gente fala às vezes para uma pessoa que está a ponto de se suicidar. Você não acaba a sua dor ali, muito pelo contrário. Né? Você está procurando até um sofrimento maior, porque você vai sair daqui, mas você vai para um eterno. Né? E se você não conseguiu resolver aqui, lá no eterno você vai conseguir? Nós temos a misericórdia de Deus, não temos? O Senhor quer ver a salvação de todos. Jesus falou, eu não vim aqui para condenar, eu vim para salvar. Mas o Senhor fala, eu sou o Deus dos vivos e não dos mortos. Você não compreendeu isso ainda? Ele fala, né? Deus é o Deus dos vivos, então não existe mortos. E lá no céu nos tornaremos como anjos, então não vai ter essa de marido e mulher. Né? Ela não vai chegar lá e falar, não, eu quero o segundo, eu quero o terceiro, né, dos 7 irmãos, eu sou do primeiro, ou eu sou do último. Não existe isso. Nós ficaremos como anjos. Né? Então não haverá sexo, não haverá casamento, não haverá nada disso. Eu não posso afirmar para você assim, 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 mas eu posso te falar o que está aqui. E é o que o Senhor está falando. Que nós nos tornaremos como anjos e teremos a vida eterna. E o Senhor não é o Deus dos mortos, mas Ele é o Deus dos vivos. Por isso, meus irmãos, nós precisamos aprender a ler a Escritura. Procura, seja curioso, eu falei isso para vocês. Sejam curiosos, né? Vai lá. Aonde na Bíblia? Se mexe na internet o dia inteiro, não mexe? Vai lá. Consulta lá. Aonde o Senhor fala de ressurreição. Onde Ele afirma que existe a ressurreição. Aonde Ele afirma que Ele é o Deus dos vivos. Aonde Ele afirma que nós teremos a vida eterna. Vai lá. Seja curioso. Nós precisamos ser curiosos para as coisas de Deus. E não só para as coisas mundanas, né? Porque para as coisas mundanas nós somos, rapidinho, não é? Ah, quero uma receita do bolo. Pumba, vou lá na internet. Ah, quero saber da vida de fulano. Vou lá na internet. Ah, quero saber de imposto. Vou lá na internet. Quero saber da minha aposentadoria. Vou na internet. Por que nós não vamos na internet para saber as coisas de Deus? Tirar dúvidas, né? Mas pede para mostrar na Bíblia. Sabe? Aí você pega a sua Bíblia e lê aonde você foi instruído a ler, para poder tirar, né, a dúvida da sua cabeça, para você ficar aqui, conectado com o Senhor. E assim nós passamos a compreender mais, né, como é a ressurreição, na verdade, como é esse Deus que nos ama tanto, o que Ele nos promete, porque promessa de Deus não volta atrás. Não volta atrás, vocês podem ter certeza disso. Isso eu afirmo porque vivo isso todos os dias. Eu vivo da promessa de Deus. Porque se fosse por mim mesma, eu, Marli, sozinha, gente, que pecadora eu sou. Mas eu vivo da promessa, eu vivo do perdão, eu vivo da palavra do Senhor. Amém? Paz e bem a todos. Nós estivemos reunidos e sempre estaremos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, amém, amém.